Ok, então agradecemos mais esse momento juntos, né, para estudarmos não só nossa doutrina, mas novas formas, novos aprendizados para podermos evoluir moralmente em busca da nossa felicidade. Né? Muito obrigado à ajuda de todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todas as sugestões, por todos os comentários, por todos os balizamentos que vamos debater. Que assim seja. Então vamos lá. A gente combinou dar uma estudada e bater um papinho sobre a questão da punição, né? E aí? O Marcos fez algum estudo aí, então pode começar, Marcão. Comentar o que você viu aí. Marcos, a gente não é tão evoluído assim, não. Então, abre o microfone, por favor, que a gente não faz telepatia ainda. Beleza. Eu peguei em algumas revistas espíritas, Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Assim, pelo que eu andei lendo, a situação da punição, né, até porque pensávamos que Deus punia, tá? Então, quando na realidade não é aquilo que já sabemos, não é Deus que pune. É uma lei natural, tá? Da qual nós infringimos ela. Então, a partir do momento que eu infringo uma lei natural, lógico, eu vou ser responsável por aquilo. Dessa forma, eu não consegui, tá, identificar, tá, o que muitas vezes a gente até ouve em casos espíritas, como eu já ouvi, né? Ah, Deus castiga, Deus vai punir. Eu estou sofrendo porque... Não, estou sofrendo porque eu fiz a ação contrária à lei divina. Ponto. Eu estava comentando com o Satiro que na revista de 67 tem um caso lá bem interessante de um criminoso, né? E quando ele comete esse crime, ele começa a ver o espírito da vítima, né? E começa a se perturbar, tá? Então, assim, essa questão da punição nesse caso, os espíritos vão comentar que é até um estudo moral, né? A força do remorso é o título, tá? Do estudo lá da revista 67. Né? Aí tem uma instrução dos espíritos sobre o caso. Tá? Aí eu achei interessante, meus amigos, que diz assim, ó, fizeste uma má ação e deverás ser punido. Teu castigo só cessará depois da reparação e quando este suplício de uma consciência atormentada vem se juntar-se à visão constante da vítima, da pessoa que se fez mal. Sem o remorso, nem trégua, a sua presença exproba ao culpado a sua conduta digna. Então, assim, agimos de forma errada, então somos os únicos responsáveis por aquilo ali. Eu não posso dizer assim, não, foi o Satiro que me induziu ao erro. Não. Livre-arbítrio me conduziu a isso, porque eu poderia também dizer assim, não, Satiro, está errado, eu não vou fazer. Tá? Então, eu cheguei a essa conclusão realmente, eu diria até que nem conclusão, convicção, de que somos punidos por aquilo que fazemos. Não por conta de Deus castigar, Deus punir, Deus tirar. Acredito que a doutrina espírita, a posição dela é muito clara. Isso aí. Ok. O que você falou sobre a questão do castigo é aquela, se eu não me engano, aquela frase que foi adulterada, né? No céu e inferno, onde a punição é sempre consequência natural, né? Da falta cometida. E no lugar de punição, acho que entrou expiação, lembra? Foi trocada a palavra propositalmente. E isso sempre passou a impressão errada chamando de expiação, corroborando a questão do castigo, entendeu, Marcos? Ou seja, a adulteração provocou esse pensamento realmente, levou em vários trechos trazendo esse tipo de afirmação, tanto que
que eram aqueles trechos que toda hora alguém trazia para contrapor, por exemplo, o que a gente via na Gênesis, entendeu? Você chegar lá e contrapor isso. Fala, mas lá no céu e inferno está dizendo que existe expiação, e expiação é isso. A gente hoje sabe que é uma só para te lembrar, né? Foi uma adulteração, né? Quer dizer, porque colocava a expiação como algo de fora que você receberia. E, na verdade, né, como se fosse uma punição, mas é uma expiação, que você está pagando por algo que você fez. Você está expiando. Esse é o conceito que se difundiu no movimento espírita devido a essas adulterações. Né? Então, só para lembrar, a minha leitura dessa parte é sempre essa daí. Né? Quem mais quer comentar? Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Ou seja, e a dor ou o sofrimento que a gente sente quando a gente, né, se pune, busca a punição, ele é moral, né? Nunca físico. Então aí vai aquele outro lado que foi forçado a barra também. Você vai vir com muita. Se você está com algum tipo de dor física, isso também muitas vezes é atribuído a essa punição que você está sofrendo, esse castigo. Você está sendo castigado. Até mesmo a dor física passou a ser um castigo que alguém impõe a você. Né? Quer dizer, nada mais religioso do que isso, né? Ainda mais na nossa cultura católica, né? Nada mais religioso que essa punição, né? É que nem é que nem um silício, né? Silício sabe o que é, né? Aquele negócio que se amarrava no braço, na perna, apertava, que quando você se movia, ele ia machucando a sua pele, sangrando você e doendo em você. Que várias congregações católicas ainda usam até hoje, né? Tem gente que ainda usa isso aí. Na autopunição. É uma autopunição que você está ganhando pontos para não, né? Se autopunindo pelos seus erros, pelos seus pecados. O que mais? Sabe que sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei no seguinte, essa semana a respeito disso. Imagina assim, né? Os espíritos lá superiores precisando passar uma informação para gente. Aí eles têm que adequar a ideia ao idioma que o espírito vai poder receber. Então, ele vai ter que... Aí o médium, né, pode ser mecânico, né, na época, né, houve mensagens mecânicas, houve mensagens por intuição, mas assim, tem que transformar a ideia, né, lá, num idioma aqui, o que foi feito. E aí, quando a gente recebeu, né, tinha uma série de influências, né, uma influência muito grande do catolicismo da época, uma influência muito grande também que ressurgiu lá do materialismo, né? Então a gente pegou essa ideia e houve uma série de deturbações das ideias, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Nessa dificuldade que a gente tem de receber essas mensagens que trazer, né, a lei natural, a lei de Deus para um idioma, para o entendimento das pessoas. E a questão da punição é o que vocês estão dizendo, eu também penso assim, eu acho que, na verdade, é uma consciência que dói. Né? Aí, na hora de interpretar essa consciência que dói, a pessoa acha que está sendo punida. Né? E é interessante estudar o Espiritismo porque a gente percebe que a consciência que dói, a solução dessa consciência que dói não é a punição, não é o mal, né? Não é a gente se colocar uma coroa de espinhos na cabeça e achar que isso vai resolver o problema, ou então coisa assim, mas sim a prática do bem. Eu tenho um outro grupo de estudos que eu achei tão interessante, a gente fez um debate sobre isso, provas e expiações, né? Vamos conceituar o que seriam provas e expiações. E aí teve uma pessoa que virou e falou, gente, é o seguinte, seja provas ou expiações, a gente precisa aprender que o caminho é sempre do amor.
Então, por mais que a gente esteja passando por uma expiação, que é uma situação difícil, por quê? Porque nós estamos deixando uma imperfeição, gente. Nós cultivamos uma imperfeição, nós temos um mau hábito. E aí nós temos que nos desfazer deles. Então, é uma situação complicada para o nosso espírito. E pensar, transformar essas relações, mesmo que elas sejam difíceis, mesmo que o desafio seja difícil, mas repaginar isso, né? Trazer para uma relação de amor. Falar, não, eu vou caminhar pelo amor. Ah, mas não é possível, porque, sei lá, né, é difícil. Então, por que a gente tem que insistir numa relação que seja, ou numa situação que seja que tem falado bastante, eu vejo nos diversos grupos que eu participo, de abuso, de assédio, né? Porque que a gente tem que se permitir a viver isso se a prática, seja das provas ou expiações, é através do amor. Então, eu acho que, pelo menos para mim, assim, a ideia do espiritismo é tão revolucionária por isso, né? Da gente aprender que nós temos que construir de uma maneira diferente, né? A construir de uma maneira amorosa. E a gente não precisa ficar se punindo e nem punir ninguém por isso, né? Sei lá, é o que eu pensei essa semana sobre isso. E aí? Eu li alguma coisa na Revista Espírita. Eu vi relato, Kardec evocou o espírito, né, e estava dialogando com ele, e depois São Luís ele faz um comentário na Revista Espírita de 1860, de 1861 e 1863. Eu anotei aqui só o diálogo que está escrito punição, né? De 1860, o espírito de um idiota jovem de 13 anos. Ele era vivo. Kardec invocou ele vivo. E aí Kardec fala assim, é uma ótima oportunidade para um estudo psicológico, né? Aí ele pediu permissão, né, para São Luís, lá para os espíritos, para ele poder evocar esse, e pediu se poderia, né, se não ia prejudicar e tal, esse espírito de um vivo, né. Aí o espírito, ele fala assim, sou um pobre espírito amarrado à terra, sinto bem o meu cativeiro. Aí o Kardec pergunta para ele, sentes como espírito um sentimento penoso de nosso estado corpóreo? De vosso estado corpóreo? Aí o espírito responde, sim, uma vez que é uma punição. Kardec pergunta para ele, lembrai-vos de vossa existência precedente? Aí ele responde, sim, foi a causa do meu exílio na presente. Kardec pergunta para ele, disseste que a vossa condição atual é uma punição, portanto, não a escolhestes? Aí o espírito fala que não. Então, nessa comunicação, parece que o estado do corpo, a condição do corpo físico dele, ele tinha para ele mesmo como uma punição. Porque no estado de espírito, quando ele se desprendia, né, do corpo, que aí Kardec evocou, ele está conversando com ele. Ele tinha uma intuição de que ele tinha aquele corpo como punição por uma dor moral. E aí Kardec pergunta para ele, né, se ele disseste que a vossa condição atual é uma punição, portanto não a escolheste, aí ele fala que não escolheu, né, interessante, né? Ele tem essa dor moral, mas ele pensa que ele não escolheu, ele pensa que é uma punição, no caso, dada por Deus. Aí tem outro espírito aqui. Aí é o comentário de São Luís. São Luís, ele fala, o espírito desse jovem é pouco avançado moralmente, mas o é mais do que se não o crê em inteligência. Em outras existências, abusou de sua inteligência, que não era dirigida para um objetivo moral,
mas ao contrário, para vistas ambiciosas, agora está em punição, num corpo que não lhe permite dar livre curso à sua inteligência. Então, assim, apesar de São Luís estar falando que ele está em punição, então aí a gente vai lá para o livro Céu e Inferno, gente, que eu não consegui pegar ele para ler ainda por minha conta, né? Eu estou descobrindo ele junto com vocês no estudo. Então, ele tem a ressignificação, né? Que é a punição. Aí a gente tem que ter isso em mente, né? Se alguém tiver aí em mente, por favor, continue. Assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, é que as tribulações e vicissitudes da vida, elas, né, que a gente tem aqui, elas são sofrimentos físicos e são vivências que são daqui mesmo, do nosso mundo. Elas não são nunca, não devem ser vistas como punições, que é a forma como você vê elas, você pode até dizer que são punições externas, mas não existe isso, entendeu? Quer dizer, é a forma como você vê elas, como você passa por elas, é que define isso daí. E segundo, isso aí que São Luís falou mesmo, ele é um espírito em evolução moral, ele tem a compreensão de que as punições são externas, quando não é isso que é dito, né? As punições, elas são escolhidas por nós, são provas que nós escolhemos para vencer algumas. Isso pressupõe algum nível de inteligência, mas não ainda de... Olha que engraçado, apesar de eu ter algum conhecimento, inteligência, eu não tenho a evolução moral suficiente para fazer a coisa, para fazer o bem, né? Ou para fazer continuamente o bem. E daí o que vem disso? O sofrimento. Quer dizer, quando eu escolho o caminho que não é do bem, vem o sofrimento moral, não físico. O sofrimento moral vem disso. Então, sou eu mesmo que estou me punindo. Aquele sofrimento moral, eu não busco passar por mais sofrimento, eu busco passar por provas, que são as expiações, né? Quando eu me arrependo, quando eu chego nesse nível de conhecimento, de arrependimento, eu vou buscar provas, que são as expiações, né? Para poder evoluir. Quando eu evoluo, essas provas que eu escolhi me ajudam a eliminar essas, digamos assim, podem ser vistas como punições que eu me atribuí, entendeu? Então sou eu que atribuo a punição a mim, sou eu que escolho as provas para que eu vou fazer, porque eu me arrependi. E aí eu busco um melhoramento sério, não uma melhoria, um aperfeiçoamento sério, né, nas coisas. Então, enquanto isso não vem, esse conhecimento, eu fico achando que eu estou sendo punido, que tem alguém que está me punindo. Em última instância, Deus está me punindo, entendeu? Por isso daí. Então existe essa ilusão que nos é causada, né? Aproveitando aí a deixa que a Sueli comentou aí, que eu percebi o seguinte, Sueli, tem, na minha visão, boa parte dessa confusão que a gente vive hoje no movimento espírita no Brasil, e acho que em várias partes do mundo, vem da adulteração mesmo, entendeu? Então não vem de uma questão de uma falta de conhecimento, isso nós todos temos dificuldade, essa dificuldade sempre tivemos e vamos ter por muito tempo ainda, mas vem de uma adulteração que nos levou a equívocos muito importantes na questão da teoria moral autônoma, entendeu? Que na verdade foi retirada, né? Foi escondida de nós, em troca de uma teoria moral heterônoma, onde você tem que agir conforme te dizem o que você tem que fazer. Você não é livre, a sua liberdade não existe, você não tem livre-arbítrio. E aí volta toda aquela questão da queda, né? Então, a gente hoje vive isso muito em função dessa adulteração, e que, de certa maneira, não foi tão difícil de ser feita, né? Não foi tão difícil de ser feita, porque a gente já vivia no mundo católico, né? Fala, Su. Consegue? Acho que ela tá com dificuldade.
Alguém tem mais algum comentário? Ó, eu estou aqui na parte da ressignificação do nem céu nem inferno. Bom, tem muita coisa aqui. Já as tribulações e vicissitudes da vida terrena, que são os sofrimentos físicos, está na página 339, né? São vivências próprias do mundo físico, decorrentes das leis da fisiologia e da matéria, portanto neutras. Elas são úteis e necessárias para o espírito que as escolhe como provas e expiações para... Gente, eu estou tentando aqui. Não briga, gente. Fala, comenta. Eu vi que eu sem querer destravei aqui o meu áudio. Mas eu acho que essa questão das atribulações, que a Rosângela também falou, e Rosângela, eu também estou lendo, né, a versão autêntica, a primeira vez também aqui com vocês. Todas essas tribulações materiais, eu penso, pelo menos, né, no meu entendimento, são desafios para a gente ir exercitando, né, através das faculdades da nossa alma, que é a razão que a gente tem que desenvolver, que é vontade, que é através da imaginação, usando, né, das nossas escolhas, poder ir desenvolvendo nessas faculdades. Então, acho que as questões materiais que nós passamos é uma série de desafios para que a gente, são oportunidades para que a gente possa justamente desenvolver essas questões das nossas faculdades da alma. Eu acho que são essas são oportunidades, seriam nesse sentido. Ok? Então, essa questão da punição, né, ou castigo, se você preferir, foi ressignificado, né? Então, punição é alguma coisa que você escolhe porque você está... você quer se melhorar, digamos assim. Então, você passa momentaneamente por alguma coisa. A expiação é a prova escolhida, na verdade. E quando eu passo por ela, eu posso estar sentindo que eu estou sendo punido, mas na verdade você não está sendo punido por ninguém de fora, mas sim por você mesmo. Você que fez essa escolha, você que quer trilhar esse caminho, e é você que vê o que lhe acontece no mundo material como sendo algo que talvez você não tenha escolhido, né? Vai do seu grau de evolução moral, né? Para você poder ter essa percepção em maior ou menor grau, né? A chave está em você identificar o que é realmente expiação, que é uma prova escolhida por você e somente por você, e você vai viver porque você quer vivê-la, entendeu? Então você vai procurar ela, né? Mas quando a gente não tem esse conhecimento, as coisas acontecem da mesma forma e você fica achando que alguém está lhe impondo isso. E não é verdade. Não existe nenhuma imposição. Não. E nessa situação, você está num sofrimento moral, né? Tá infeliz, né? Isso. Não, não. Aí Não está infeliz ainda. O sofrimento não é a infelicidade. É um pouco mais complicado, só para te... Você tá... No mundo material você pode estar triste, por exemplo. eu ia dizer no sentido assim, como ele é um espírito encarnado e ele foi evocado, ele, em emancipação da alma, ele consegue, vamos supor assim, ter mais consciência, né? Então, vamos supor que ele se vê, ele acredita que ele está sofrendo uma punição, que Sim. alguém está subjugando ele a essa punição, Está impondo a ele. Aí ele tá infeliz naquela condição daquele corpo. Sim. E Infeliz não. ele percebe que essa condição de infelicidade ele é o responsável, né? Ele não percebe, ele não consegue perceber. Ele está em sofrimento, sofrimento provavelmente moral, não infeliz. É diferente. Sim, ele está em sofrimento moral, mas feliz ele não está. Então, eu pensei que ele poderia estar infeliz.
Porque ele é um espírito encarnado ainda, né? Uma situação diferente. Isso que eu achei interessante trazer, que eu achei na revista Espírita. Eu até olhei no o que é o Espiritismo e pedi para o meu menino me ajudar aqui no computador a achar a palavra punição, ele até achou. Mas eu acabei perdendo a página que eu deixei para eu ler e acabei perdendo aqui no computador, eu sei que eu não consegui, mas tem aqui a palavra, depois eu vou olhar, né, que contexto que está aqui, Kardec. Eu achei mais de 400 citações Você da palavra achou? punição. Depois eu vou dar uma olhada. Eu já li esse livro há muitos anos atrás, tá até tudo marcado. Mas eu achei interessante que eu achei a palavra umbral aqui, né? Aí eu falei assim, tá, Kardec falou de umbral, mas depois eu fiquei pensando, mas daí a tradução, né? Se alguém traduziu como umbral. Mas não, Kardec não usa a palavra umbral. Nesse livro aqui tá, mas pode ser a tradução, né? Justamente. É bom ver isso daí, né? Eu uso o que é o Espiritismo pelo Herculano. Tô gostando. Esse daqui acho que é também. Esse é de Herculano. Então, é melhor que o que eu achei. Né? Em termos de traduções, realmente, há quem diga que também não presta, mas eu achei bem melhor do que a da Febre. Melhor que a da Febre. A do Herculano é melhor mesmo. Ok, então vamos lá. Vamos seguir o estudo. Já demos uma... Página, por favor, tá? A gente parou... 6. 26. 26? Estamos quase acabando aqui, né? Finalmente. Então, vou ler um pouquinho aqui pra gente acabar. Tá na 26? Isso. Agora ele vai continuar falando sobre o tema, né, que a gente está conversando. Todavia, o arrependimento não é consequência do constrangimento causado por vicissitudes e embaraços, mas uma conscientização de sua responsabilidade e dos mecanismos da lei natural que rege o mundo moral. Explicam os espíritos. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Ou seja, esse negócio de não aguento mais sofrer, me arrependo, não serve de muita coisa, não. Você tem que compreender, entendeu? Você tem que entender melhor isso, essa questão do porquê que você está sofrendo, né? Para você realmente assumir que você entende onde você está errando. Então você quer se arrepender. Vamos lá. O arrependimento sincero é um ato da livre vontade do espírito, predisposto a libertar-se da condição de infelicidade por seu esforço. Assim, o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo que o constrange, submetendo a uma vontade externa, heteronomia. Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, autonomia. Essa condição faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo ao caminho do bem. Em seguida, Kardec ressignifica o termo expiação, não como imposição divina de sofrimentos e torturas físicas, como instrumento para arrancar a submissão da criatura oprimida. Isso é um dogma que surgiu da imaginação dos homens. Na teoria espírita, a expiação ocorre depois do arrependimento, pois, consciente de sua imperfeição e da lei da escolha das provas, o espírito vai escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes, com o objetivo de conquistar, por seu esforço, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Só então verá cessar naturalmente o castigo, que era a sua condição de infelicidade.
item 8, né? Aqui é uma citação. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Ou seja, a expiação deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar o esforço consciente e voluntário com o fim de superar as imperfeições. Ok? Interrompam aí, qualquer coisa. A reparação, enfim, é uma consequência natural do aperfeiçoamento efetivo, pois o espírito, em sua nova posição conquistada, passa a agir no bem, e sua condição será de sua relativa e progressiva felicidade. Todo esse processo de superação da imperfeição só é necessário para os espíritos que desenvolveram imperfeições proeminentes, vícios, mau hábitos, orgulho e egoísmo. A maioria dos espíritos vai adquirindo paulatinamente suas faculdades, elaborando assim a inteligência, o senso moral, as habilidades úteis, vida após vida. Nesse trabalho de aperfeiçoamento, cada ato corresponde à sensação de felicidade proporcional, que se acumula e amplia na proporção das qualidades boas conquistadas, sendo que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Esse é o capítulo 8, item 3. Ok? Então vamos em frente. Vai ter muita coisa, muito mais para estudar pela frente. A correspondência entre a doutrina, primeira parte, o resumo, capítulo 8, e os exemplos, segunda parte. Então vamos ver aqui. A pesquisa elaborada por Allan Kardec durante muitos anos, fazendo uso de milhares de diálogos com espíritos nas diversas fases do processo evolutivo, permitiu a adoção de conceitos fundamentais ensinados. Alguém chamou aqui? Não, bobagem, desculpa. Conceitos fundamentais. O que é isso? Tô doido? Tá. O uso de milhares de diálogos com espíritos nas diversas fases do processo evolutivo permitiu a adoção de conceitos fundamentais ensinados pelos espíritos superiores por meio do método da universalidade. O céu e o inferno seguiu esse critério, pois assim como as demais obras é um desdobramento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhe os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em um livro dos médiuns e em um Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nessa obra, desde um outro ponto de vista. Foi nessa obra, preparada em 1865, que os estudos estavam avançados o suficiente para tratar propriamente da teoria moral autônoma espírita, por completo. Diante disso, Kardec elabora nesse livro uma tese que, da forma como foi construída, apresenta uma conexão sólida e coordenada entre a teoria, seu resumo e exemplos que a justificam. O resumo das leis naturais da justiça divina, que regem o mundo moral, contempla 25 proposições elencadas no capítulo 8. As penas futuras segundo o Espiritismo.
cada um desses princípios tem desenvolvimentos e explicações elaboradas em trechos que expõem a teoria... Meu Deus, tá feio o negócio aqui. Que tá andando sozinho aqui, desculpe. Tirar daqui. O resumo das leis as penas futuras segundo o Espiritismo. Cada um desses princípios tem desenvolvimentos e explicações elaboradas em trechos que expõem a teoria ou doutrina. Os fatos que justificam esses conceitos fundamentais estão na segunda parte do livro, cumprindo sua meta, pois esse método diferencia o Espiritismo das crenças imaginadas pelos homens. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese, que só tem o valor de uma opinião pessoal, e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio, que é a página 129. Caracteriza o conhecimento científico a possibilidade de confirmação dos fenômenos a qualquer tempo, em qualquer lugar. Os exemplos apresentados por Allan Kardec na segunda parte poderiam ser multiplicados sem exaustão, pois o critério da seleção deles foi pelo potencial de esclarecimento sobre sua condição após a morte, sua posição na escala evolutiva e as explicações dadas. Os exemplos que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade na vida espiritual. Tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar, e de onde, por comparação, podem se tirar as instruções mais proveitosas. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima da nossa, pela posição social, pelas relações ou pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles, e mais fácil torna-se a confirmação de sua identidade. As situações comuns são as mais numerosas, e por isso cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplo. Segunda parte, capítulo 1. Entre as notas do editor dessa edição, exemplificamos a correspondência entre todos os 25 conceitos fundamentais do resumo presente no capítulo 8 e as explicações teóricas da doutrina desenvolvida por Allan Kardec no decorrer do livro. Item primeiro, aí vai dar toda a lista de notas, né? Até o 25º. Lembrando que o Paulo falou que isso daí não exaure todas as citações na obra, só são algumas principais que ele listou. Não vou ler aqui, né? Então tem 25 inúmeras notas aí que ele foi fazendo ao longo. A estratégia desesperada dos adversários das ideias progressistas do Espiritismo era mesmo impedir sua divulgação e não deixar que as novas ideias de autonomia e liberdade fossem compreendidas pelas massas, pois essa revolução seria o fim de seus privilégios de poder. Então, algo mais terrível ocorreu nas sombras, como vimos as obras conclusivas do legado de Allan Kardec, O Céu, o Inferno e também a Gênese, foram adulteradas. Trechos de grande importância foram retirados. Ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentadas. Textos lúcidos e esclarecedores de Kardec, escritos segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, foram embaralhados e dilacerados, até que o sentido original de suas mensagens consoladoras se perdesse. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Os conceitos fundamentais originais suprimidos e os falsos dogmas implantados na edição adulterada. Na edição adulterada de O Céu e o Inferno, o prefácio foi retirado, o que representa uma adulteração. Como se pode constatar com uma simples leitura, o prefácio cumpre diversas funções. Esclarece os adeptos e afasta qualquer dúvida ventilada pelas críticas. Nesse texto, é como se Kardec estivesse esclarecendo amplamente o leitor, para limpar a mesa e começar a apresentar sua tese.
com a teoria na primeira parte e os fatos na segunda. Tirar o prefácio da obra seria como amordaçar o autor justamente quando ele apresenta as importantes questões prévias necessárias para qualificar o valor e justificar a autoridade da teoria moral espírita que será apresentada no decorrer dessa obra. Os 25 itens da Lei da Justiça Divina, presentes no capítulo 8, viraram 33 itens no capítulo 7, desde a quarta edição adulterada, tendo sido acrescentado, como vimos anteriormente, o equivocado título de Código Penal da Vida Futura, que deve ser desconsiderado. Não faz o menor sentido essa legenda, pois o significado de Código Penal é um conjunto de normas sistemáticas, destinadas a regulamentar o comportamento, impondo punições determinadas, uniformes e com tempo fixado, o que é próprio da moral heterônoma. Quando Kardec estudou milhares de comunicações de espíritos em todos os níveis da escala evolutiva, encontrou exatamente o oposto da definição de um código penal. A alma não está condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado. Ou seja, não havendo uma regularidade no fenômeno do sofrimento moral, fica impossível estabelecer um código penal. Todo castigo é relativo, dependendo de inúmeras variáveis, tão variadas quanto a infinita pluralidade do princípio espiritual. Todavia, o mundo moral é gerido por leis, que regem as escolhas, atos, pensamentos e intenções. Trata-se de princípios fundamentais que foram objeto dos estudos de Kardec. Então ele define que a alma sofre as consequências naturais de todas as suas ações más, até que tenha melhorado com o esforço de sua vontade. Enquanto a lei que rege a matéria é determinista, a que regula as ações dos espíritos está subordinada à vontade, que é um atributo da alma. A vontade permite as escolhas livres, independentes, sem qualquer determinismo do ambiente externo. E a punição, em verdade, é um sentimento íntimo da alma, o sofrimento moral. Como explica Kardec, ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Vejamos esse importante parágrafo que foi suprimido na versão adulterada da obra na íntegra. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito, e não fez durante sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem, por afinidade de posição, ao redor de certos pontos. Isso está no Céu e Inferno, capítulo 4, item 6, parágrafo suprimido na adulteração. Portanto, os 25 itens do capítulo, as penas futuras, segundo o Espiritismo, devem ser chamados, conforme Allan Kardec, de lei da justiça divina, ou leis naturais da alma. Todo o universo é regido por leis naturais, em 3 categorias. As leis que regem a matéria, como a gravidade. As que regem o fenômeno da vida, como os instintos, emoções, dor e prazer. Enfim,
Enfim, nesse conjunto de itens, Kardec apresenta de forma organizada uma completa teoria sobre 3. As leis naturais que regem a alma. Todo o conjunto forma uma tese composta por uma estrutura lógica perfeita. A teoria moral proposta por Allan Kardec permaneceu desconhecida desde 1869. Está no apêndice 1º, a tradução do texto original do capítulo 8. As penas futuras segundo o Espiritismo, de O Céu e o Inferno, com notas explicativas. É um texto primordial que precisa ser estudado de forma dedicada e minuciosa. Todavia, para quem deseja fazer um estudo comparativo das duas edições, entre a original e a adulterada, vamos empreender uma análise pormenorizada a seguir. Acho que eu não vou ler essa análise aqui não, né? Quem tiver interesse pode seguir essa análise, ou alguém quer comentar sobre alguma específica. Eu acho assim, o Satiro, o grande problema é que os poucos que leram que O Céu e o Inferno não é uma obra muito lida. Sim. Mesmo adulterada, ela foi pouco lida. Foi pouco estudada, e muitas pessoas que, mais estudiadas que leram O Céu e o Inferno, ficavam encucados. Não foi meu caso, mas muita gente ficou encucada com o que estava lá. Ou a pessoa ficava fazendo exercício mental para tentar encontrar uma lógica no meio daquilo tudo lá e achava. Porque a coisa ficava esfacelada, você até consegue aglutinar e montar uma lógica. Sim. Mas qual que é o grave problema? O grave problema é quem leu ou estudou O Céu e o Inferno, que estava aí disponível adulterado, vale a pena, depois de ler o original, né, do jeito que foi concebido pelos espíritos da codificação, vale a pena você fazer essa análise e ver, para você ver onde que você estava metendo o pé pelas mãos. Agora, no caso, aquela pessoa que nunca leu a obra, é melhor passar, finge que ela não esquece. existiu, já passa e já vai para o original. Eu concordo. Entendeu? Aí é isso que a pessoa tem de fazer. Ah, mas essa aqui não interessa o que eles erraram. Nós já ficamos mastigando o erro 150 anos. Se eu tiver a oportunidade de ler e não li, então agora esquece, não vou ler. Vou ler o que foi escrito pelos espíritos da codificação. Perfeito. Acabou. É isso aí, Agora, vamos estudar. Quem ficava meio empacado no Céu e Inferno, aí vale a pena fazer essas comparações todas. Agora, quem não fez, a não ser que tenha dúvida, né, no tocante à adulteração, aí vale a pena fazer a análise. Agora, se não tiver dúvida, até porque a dúvida nasce o seguinte, a única certeza que nós temos é Kardec publicou essa obra em 1865. A outra surgiu depois do desencarne dele. Então, absolutamente, você não deve se pautar a sua atenção para aquilo que você tem certeza que foi publicado por Kardec. E acabou. É, bem isso. Então tá aqui, você tem vários parágrafos mostrando essa comparação, né? Aí ele, no seguinte ele mostra, vamos lá, só para continuar. Para exemplificar. Satiro, só um minutinho, eu queria comentar aqui na página 31. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a vida então, terrestre. É dois tipos de sofrimento moral. Não, o sofrimento moral é causado tanto quando você faz o mal, quando você deixa de fazer o bem. Olha, vai para a conceituação de bem. Porque assim, se você pensar no bem e o mal como forças opostas, o seu pensamento está nesse caminho. Cuidado. O mal não é oposto ao bem. O mal é a ausência do bem. Então, quando você deixa de fazer o bem, você está fazendo o mal. Então, você está se prejudicando. O sofrimento é o mesmo. Quando você, a questão é a seguinte, ou eu escolho fazer
algo que não é o bem, ou eu deixo de fazer o bem como se isso fosse me deixar sem problema nenhum. Não é verdade. Quando você deixa de fazer, você está fazendo mal. Quando você escolhe faz uma escolha específica de não fazer o que é o bem, mas fazer outra coisa, agir numa outra direção, também você está indo para o lado do mal. Isso vai te causar, isso aí te causa sofrimento. É isso que te causa sofrimento. Não é a consequência do mal, é o próprio mal que te causa a consequência. Você escolheu fazer aquele mal, ou até quando resolveu não fazer o bem, você está escolhendo fazer o mal. Então, aquele ditado comum que fala assim, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque chega amanhã, você se arrepende de não ter feito hoje. Então, assim, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Por exemplo, eu tenho um familiar que eu poderia ter feito um bem para ele, que pode ser financeiro, pode ser de uma atenção, mas eu falo assim, não. Eu tenho outra coisa para fazer, não vou fazer. Aí, quando chega amanhã, ele viajou para longe, eu não tenho mais contato, ou ele faleceu, e daí eu vou ficar com aquele sentimento, né? Aquele arrependimento, aquela culpa. Mas eu devia ter falado com ele, eu devia ter deixado tudo que eu tinha para fazer e devia ter ido lá. Às vezes a gente tem ao longo do dia ou da nossa vida pequenos arrependimentos nesse sentido, de caramba, eu poderia ter feito aquilo. Não era mal, era bem, por que eu não fiz? Não, é um pouco mais... Mas por que eu não fiz? Mas assim, eu entendo que é um mal só. Só que quando o Kardec ele comenta aqui, aí eu pensei comigo, caramba, é 2 tipos de mal, né? O mal propriamente dito, que às vezes a pessoa, ela pensa que ela não está fazendo mal, ela pensa que ela está fazendo bem. E esse mal de que eu deixei para fazer amanhã o que eu poderia ter feito hoje, né? Então, não, na verdade, você não fazer alguma coisa, primeira coisa, é uma escolha. Segundo, eu poderia ter feito e não fiz durante a minha vida, né? Vamos supor, porque tem coisas que... Não, mas o tempo não interessa. Não, o tempo não interessa. O tempo não interessa, é um ato. Quando eu desencarnar, eu não vou ter acesso àquela pessoa. Então, vai ser difícil o acesso àquela pessoa. Pois é, mas aí você cuidado que isso é uma... arrependimento moral, né? Não, você está confundindo várias coisas. Eu vou ficar com esse sofrimento moral de não ter feito o que eu poderia ter feito. Deixa eu tentar te ajudar a sair dessa daí. Não. O bem e o mal você não faz ao próximo. Primeira coisa. Releia o capítulo 3 lá da Gênesis, que ele aliás, é meu predileto. É meu capítulo predileto em todas as obras de Kardec. Eu não consigo sair dele. Mas releia lá, tá? O bem e o mal, você só pode fazer você mesmo. E ele está gravado, o bem está gravado dentro de você. Então, quando você faz o mal, não precisa que alguém te diga ou que você ache que é um mal feito a uma outra pessoa. Isso não quer dizer nada. Entendeu? Porque uma ação minha pode ser uma vicissitude, um desafio para outra pessoa. Mas a forma que ela vai lidar, lembra, com isso, é que vai definir se isso é bom ou ruim para ela. Então, não é você que ocasiona o mal às pessoas. Você pode, para você mesmo, fazer escolhas erradas. Essas suas escolhas erradas é que são esse mal que está sendo falado. Entendeu? Que é o mal moral que eu vou sentir. Que é, justamente, que as leis de Deus estão gravadas dentro de você. Aí você sabe que você infringiu essa lei. Nem que você não tenha muito claro isso, você sente um sofrimento. Eu infringi essa lei, poxa, eu devia ter feito... Você fica com aquilo na cabeça, você fica pensando sobre aquilo, eu devia ter agido diferente. Não porque você viu que a outra pessoa caiu, se machucou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que você sente dentro de você, não com o que você constata fora. Esquece o mundo externo, entendeu? Para esse fim imediato. Vai por esse caminho e vai ver o que é o bem e o mal. É algo que está dentro de você. Quando é que eu estou fazendo mal? Aí quando você faz esse mal, que é para você, né? Fazendo mal para você mesmo. Você está indo contra as leis divinas.
que você sabe quais são, porque está escrito dentro de você. Você ainda não tem a compreensão. Na medida que você tem a compreensão, e seja lá por qual motivo, você continua escolhendo fazer aquilo, você continua fazendo mal. Independente se isso é um vício ou não é, virou uma imperfeição ou não. Como diz aqui o Paulo, a maioria das vezes a gente se corrige. A gente vai lá, percebe que não está no caminho certo, experimenta um outro caminho, acabou. Sair desse caminho do mal. Entendeu? Sair desse caminho do mal. Então, você não tem que voltar e pagar eu vou pagar para a Sueli porque eu fiz mal para a Sueli. Eu não tenho que pagar nada para a Sueli. Eu é que sei que num certo momento eu tomei uma atitude que para mim foi ruim. Ah, mas isso também repercutiu na Sueli. Pois é, mas se eu me melhorar, automaticamente não vai repercutir mais ninguém isso. Então, e eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir agindo no bem. Então, foco em você, porque a solução não está em você ver no outro o que você está fazendo. Ah, eu fiz o bem para o mundo, eu fiz o mal para o mundo, eu fiz o bem para o meu irmão, eu fiz o mal para o meu irmão. É para você que você está fazendo. Você vai sofrer, antes de tudo, o seu sofrimento moral, lembra que ele diz aqui, ele é íntimo. É íntimo de você, é seu, somente seu. Só você sabe dele. Ninguém sabe do seu sofrimento moral. Por isso que eu não posso julgar você. Em aspecto nenhum. Não sei pelo que você está passando, nem pro bem, nem pro mal. Entendeu? Aí, eu não sei, nem pro bem, nem pro mal, eu sei o que você está passando na sua vida. Nunca vou conseguir saber sobre ninguém. Então, por isso que eu não devo julgar ninguém. Né? Então, assim, uma pessoa pode estar fazendo um bem para o olhar de um e um mal para o olhar de outro. Mas isso não quer dizer nada, se a pessoa mesmo não tomar ciência daquilo. Então, somos nós que temos que tomar ciência. Releia o capítulo do bem e do mal da Gênese, e é o meu predileto, que lá tem muita coisa para ser estudada sobre o bem e o mal. E o Paulo tem vários toques sobre isso em várias lives também. Vale a pena dar uma relembrada dos capítulos, mas vale a pena procurar o bem e o mal, fazer uma pesquisa na obra de Kardec. Você vai ver tudo isso que você está falando, entendeu? Para fazer essa similitude. Então, como é que você estava dizendo aqui, ó? Coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez. Fez a quem? A si mesmo. Tá? Assim como todo bem que fez a si mesmo, que poderia ter feito, não fez a si mesmo. Ela escolheu não escolher o bem, tá? E não fez durante sua vida terrestre. Ou seja, eu podia ter escolhido o bem, podia ter me sentido melhor, não escolhi, ou eu escolhi o sofrimento. Os dois caminhos são escolhas. As pessoas acham que não escolher não é uma escolha. Não escolher é você deixar de fazer o bem. Se você não está fazendo o bem, automaticamente a ausência do bem, o que é? É o mal. Então você está fazendo mal, se você não está fazendo bem. Pelo simples fato de você não estar agindo conforme o que você sabe que é o bem. Entendeu? Posso fazer uma reflexão, propor uma reflexão? Deve. Se a gente começar, eu acho que assim, do que eu compreendi, né, do que eu estou compreendendo nessa nova proposta e da recuperação, é assim, o espírito, quando ele pratica o mal, é exatamente isso, ele faz mal para si próprio, né, e é para sua consciência. O outro, a gente, na lida, né, nós evoluímos juntos, nós evoluímos através do contato com o outro. Como nós não somos perfeitos, né, nós ainda temos muito para desenvolver as nossas capacidades, enfim, da alma. É natural, né, que a gente se atrapalhe, né, um com a atitude do outro. E a gente passar a receber essas atitudes como uma forma de aprendizado, sabe? Um desafio para a nossa própria alma. Como que eu vou lidar, que nem a Rosângela falou, como que eu vou lidar com o mal que eu recebi do outro? É uma atitude sua, né? É uma escolha sua também. É uma forma de aprendizado também. Mas percebe o seguinte, você decidiu que lhe fizeram mal.
Então você está vivendo em heteronomia. Então, só que se você decidir que fizeram mal, você pode aprender o que com isso? Porque, assim, Boa. na verdade, nós temos várias e várias questões, né? Por exemplo, tem pessoas aí que estão vivendo no mundo e realmente, né, sofreram algum tipo de violência, e realmente essa atitude, ela é uma atitude ruim. A sociedade não tem que olhar e falar, não, a atitude é boa. Não, a atitude é ruim. Mas o que é que eu vou fazer em relação a isso? O que eu tenho para aprender em relação a isso? O que eu posso mudar em relação a isso? O que eu posso propor em termos de melhoria em relação a isso? Eu não preciso ficar, ó Deus, ó vida, ó céus, ó dia, ó azar. Porque esse ó céus, ó dia, ó azar, aí eu entendo que é heteronomia. Por quê? Porque você está se colocando na condição de vítima o tempo todo, né? E não está usando das suas potencialidades para propor alguma coisa que seja. Pois é, mas o fato de você propor alguma coisa não garante o entendimento da pessoa para quem você propõe. Ou seja, o bem só você mesmo faz a você. E o mal só você mesmo faz a você. Isso depende do seu entendimento. Ou seja, quando você diz que eu digo que fizeram mal a mim, eu estou automaticamente dizendo, filosoficamente, que também fazem o bem para mim. Isso é o quê? Heteronomia. Isso é heteronomia. Mas em termos de construção de sociedade... esse é que é o ponto. A nossa sociedade é construída dessa maneira que você falou. Mas isso é heterônomo. Isso não é a proposta do Espiritismo. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas todo mundo corre para a percepção da realidade. A percepção da realidade é: eu tenho que fazer o bem ao próximo. Eu tenho que ir lá agir e fazer o bem. E se eu disser que você não é capaz de fazer o bem ao próximo? Por quê? Porque o bem é uma interpretação do próximo e não sua. O mal é uma interpretação do próximo. Ou seja, o que eu faço a você é uma interpretação sua. Se você vai levar para o bem ou para o mal, é algo íntimo seu. Lembra? O sofrimento moral é algo íntimo seu. O sofrimento físico não. Mas o sofrimento físico a gente deixa para trás. Não nos impacta. A gente não é... Nem morrer a gente morre. Nós somos espíritos. Nós nem morremos. Alguém pode entrar aqui e me dar um tiro na cabeça. E daí? Não me fez mal nenhum. Eu continuo existindo como espírito. Agora, na interpretação do mundo atual, fizeram mal ao Satiro. Mas é da minha interpretação. Se eu compreender que a pessoa que fez isso e me deu um tiro na cabeça foi levada por diversas circunstâncias e que ela vai se melhorar, como eu me melhorei, ela não fez nem o bem nem o mal para mim. E daí? Mas eu perdi alguma coisa. Perdi o quê? Eu não perdi nada. Isso, eu estou dando alguns toques para vocês verem até onde vai a ciência filosófica que a gente está estudando. Ajuda aí, Conde, um pouco. Eu vou aqui só um minutinho, já volto. Vai aonde? Toalete. Ô, Conde, eu pensei naquela frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, qual é o nosso desafio para a gente evoluir? Amar a si e amar ao próximo. Aí, isso de eu só vou ser feliz, eu só vou para o céu, eu só vou estar salva, eu só vou evoluir se eu amar o próximo. Mas, poxa, eu não gosto daquele próximo. Eu não gosto das atitudes dele, da maneira que ele vê a vida, da maneira que ele trata as pessoas ao seu redor. Eu não vou conseguir amar ele, então eu não vou evoluir, eu não vou para o céu, eu não vou me amar. Aí é tudo o que eu estou entendendo, começando a entender um pouquinho do que o Satiro quer dizer. Ainda é moral heterônoma, falar amar ao próximo como a si mesmo. É uma moral heterônoma. Mas o problema não é esse. O problema é que a gente imagina que um vocábulo guarda um significado e será que nós sabemos o que é o amor? Essa é a próxima questão que eu ia falar. Porque fala assim, eu amo meus filhos. Como é que a gente fala? Mas se for perguntar para meus filhos se eu amo eles, vão falar assim, não, isso daí não é amor para mim, não. Você não me ama, não. Né?
Falar pro Mas é assim, companheiro, como é né? Ah, eu te amo. Não, mas isso daí que você tá fazendo tá me fazendo mal, tá me oprimindo, tá me podando, tá me prendendo, não deixa eu ser livre. Isso aí não é amor para mim, não. Não, mas é amor, eu te amo. não gosto muito dessa palavra, não. Gente, Entendeu? Eu acho que nós estamos longe dela, muito distante para compreender. Agora, um espírito do nível de Jesus pode falar de amor porque ele conhece. Ah, ele pode. Oi, eu tenho uma gente, coisa. eu vou pensar também melhor em tudo isso que a gente está discutindo, mas eu preciso sair agora, tá bom? Tá bom. Depois eu Boa termino de viagem, bom assistir. passeio. E foi legal, porque é trocando essas ideias que a gente vai pensando melhor, né? Um beijo para vocês, bom final de semana. Bom final de semana pra você também. Uma coisa que eu gosto, se eu não me engano, isso aparece lá, pelo menos eu sempre que eu passo pelo capítulo do bem e do mal, na Gênesis, eu lembro daquela parte do espiritualismo racional, que é sobre o ato do dever. O que é o ato do dever, né, que foi definido? É a caridade. Então percebe que a frase nossa é: fora da caridade não há salvação. Não é essa a frase do amor ao próximo. A caridade é o quê? É o ato do dever, que é você fazer sem esperar resultado. Você fazer porque você sabe que está fazendo no bem. Voltamos à questão do bem. Então, o ato do dever é fazer o bem. É caridade. A caridade é você fazer caridade sem esperar nada, nenhum agradecimento, nada. Você fazer porque você sabe que aquilo é o certo a ser feito. Isso é o bem. Ou seja, se você agir dessa maneira, você está indo na direção da evolução moral. Então, eu acho muito bonito esse papo de o amor nos salva, o amor é maravilhoso. É muito jesuístico isso. Mas não é isso que o Espiritismo nos aponta como principal aspecto. O principal aspecto é ato do dever, faça o bem, caridade. A salvação sua está na caridade. Não está no próximo que vai te salvar ou vai te ajudar, ou você vai salvar, ou você... Porque as interpretações sempre vão para ou ele me salva ou eu salvo ele. E não é ele que te salva, nem você que salva ele. Não vem de fora, vem de dentro. O que é isso que é dentro? É o ato do dever, é a caridade. O que é a caridade desinteressada? Essa é a palavra certa, né? Acho que tem... Quando a gente falar da caridade do Espiritismo, é a caridade desinteressada. É aquela frase que está lá, que é uma das melhores frases que eu mais gosto, que o Paulo fala, que é, como é que é? Faça suas escolhas sem se preocupar com os resultados. Esquece o resultado. Porque é justamente por isso. Eu já fiz escolhas na minha vida aonde eu achava que estava fazendo bem. E a pessoa interpretou isso como sendo o mais puro mal que eu fiz a ela. E parou de falar comigo durante muitos anos. Entendeu? Uma pessoa que eu prezo muito, que eu amo muito, até hoje. E ela simplesmente entendeu, por praticamente uma década, de que eu fiz o mal a ela, ao ponto de não falar comigo. Uma pessoa muito próxima da minha família. E eu achando que eu estava fazendo bem. Agora, quando eu percebo e eu percebi que eu devia fazer o que eu acho que é o bem para ela, independente do que ela achava, aí eu continuei agindo de certa maneira e outras eu esqueci, deixei para lá. Não vale a pena ficar me preocupando com o que ela acha, e sim com o que eu acho que é o bem para ela. A minha intenção conta. Então eu vou agir no bem. Ah, mas e se no caminho eu cometer o mal? Eu não fizer exatamente aquilo. Eu estou aprendendo. Eu fiz um erro. Eu me corrijo no erro. Eu aprendo, adquiro conhecimento, vejo que eu não me senti bem. Eu olho para mim e falo assim, eu fiz aquilo achando que era o certo, mas eu não estou legal. Isso não me sai da cabeça. Eu fico pensando o tempo todo. Isso está me incomodando. Então eu estou tendo algum tipo de sofrimento. Hoje eu interpreto assim. Independente do que ela acha ou não acha, ou do que o mundo acha, não me interessa o que o mundo acha.
nesse momento. Interessa é que eu comece a agir no bem. Ao fazer o bem, o mundo conspira a seu favor. Não tem esse outro ditado aí, né? Quer dizer, quando a gente faz o que conspira, o mundo conspira, né, na direção do bem. É isso aí. Faça o bem que o mundo conspira. Por quê? Porque você já vira um exemplo para alguém que queira olhar para você. Alguém que queira olhar. Não é para todo mundo que te vê. A pessoa tem que querer olhar para você e ver o que você está fazendo. E pensar naquilo que você está fazendo. Se ela quiser. E daí é onde eu digo, não interessa a proximidade que você tenha com a pessoa. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser qualquer um. Ele pode simplesmente não estar entendendo naquele momento. O que não quer dizer que no futuro ele não vai lembrar, em outra vida, no mundo espiritual, e ele vai perceber aquilo. Isso aí é outro problema. E o que são 150 anos que eu vou passar com vocês aqui? Nada. E qual o problema de eu morrer com 50 anos com um tiro na cabeça? Nenhum. Você fala isso que você já tem mais que isso, né, Taciro? Pois é, e não tem mais chance. Somos da mesma idade. Somos da mesma idade, Conde. Então, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala a palavra salvação, porque ela é ilógica. Não existe ninguém perdido. Agora, o que existe, a gente pode usar a palavra Essa é uma boa salvação somente assim. A única hora que eu vejo que a palavra salvação tem lógica é quando o Kardec pegou e falou assim, ó, fora da caridade não há salvação, ou seja, o ser humano precisa tirar da vida dele as interpretações erradas, a visão errada que ele tem da existência do Pai, de Deus. Ou seja, essas ideias não têm salvação, porque elas não vão permanecer. Elas já estão perdidas em si. Elas vão morrer com elas mesmas, elas não têm como frutificar. Agora, quando ele fala caridade, fora da caridade, ou seja, se você não tiver no intuito de que a caridade desinteressada, tudo que você tem que construir em torno, atende às leis da caridade. Se não atende, precisa ser aperfeiçoado. Esse é um bom conselho. Tudo que vai resistir, tudo que vai sobreviver, do modo de vista perene para essa humanidade, é tudo aquilo que permitir que a lei da caridade permaneça. O que não permitir vai desaparecer, porque ela vai permanecer, quer você queira, quer não. É uma lei, é uma lei. Uma lei. O resto é coisas que tentam impedir que ela vigore. Então, isso daí vai desaparecer. Não tem salvação para isso. Isso. Não, e você percebe o seguinte, a gente está falando assim, mas e se eu escolher, e se eu fizer a escolha errada sem saber? Em algum momento, você vai se arrepender. É o arrependimento. Não, se for imperfeição, desculpe, tá certo. Você vai ter novas oportunidades na vida, cometer um erro, você vai ter novas oportunidades e vai poder fazer uma outra escolha. Você só vai se arrepender se você adquirir uma imperfeição. Por isso que eu tenho que tomar mais cuidado com as palavras. Não fica, nós somos imperfeitos. Sim, somos imperfeitos. Mas isso não quer dizer que nós adquirimos imperfeições. Então não use essa palavra imperfeito. É melhor dizer que nós não chegamos à perfeição ainda. Agora, eu não preciso ser imperfeito, ter uma imperfeição para chegar na perfeição. Eu posso nunca ter nenhuma perfeição. O Paulo tem batido muito nisso. Entendeu? Sim, mas Satira, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai cair naquela teoria do rustanguista do caminho reto, ou seja, Jesus nunca cometeu um erro. Sim. Jesus nunca teve uma evolução. Não, mas é o que eu estou falando. Você tem que saber que a imperfeição, um erro não é uma imperfeição. Essa é uma mas mesmo assim. Eu posso errar muito. O que é erro? Mas eu posso não adquirir um hábito. O erro é um ato, é um momento, é um ato que eu fiz ali e que foi uma escolha que depois eu percebo que foi errada. Eu percebo isso que foi errado, olhando para mim. Porque eu começo a ter um sofrimento. Se eu continuar insistindo naquilo, é que eu vou até o ponto de adquirir um vício, uma imperfeição. Senão eu não tenho perfeição. Até onde eu... Imaginando assim,
a humanidade, em vários momentos da sua caminhada, ela cometeu certos erros que foram tomados como corretos. Vamos pegar assim exemplos. É que a humanidade é a sociedade. Não, a que humanidade como um todo, a fala. sociedade, Como um todo. veja. Tá, toda a sociedade humana. Tinha uma época que a gente traz inconsciente dentro da gente certos costumes que foram passados como corretos e a gente pegava e fazia isso e a gente estava se danando porque era contrário, mas a gente fazia com a certeza que estava fazendo certo. Quer um exemplo? Sim, um exemplo. Fulano se machucava, né? Fulano se machucava. Não, Tinha uma ferida. O que eles usavam antigamente para tampar a ferida? Exemplo, teia de aranha. Sim. Usavam. Usavam. Por que usavam isso? Porque os antigos ensinavam que era o correto. Ou mesmo minha avó. Minha avó, ela pegava e falava assim, sempre quando Emplasto, assim. aqueles emplastos de plantas, etc. Sim. Tinha vários tipos de planta ali. Mas aí agora minha avó falava assim, o dia que você tiver com uma anemia, eu vou te contar uma história que a minha mãe contou. Quer dizer, minha avó já era uma senhora de idade. Imagina ela contando uma história que a avó ou a mãe dela contou para ela. Olha, se você tiver com anemia, faz o seguinte, come muita beterraba, porque beterraba é que nem o sangue, então você vai renovar o sangue. Hoje nós sabemos que se a pessoa tiver diabetes e comer muita beterraba, ela vai se danar, porque beterraba é açúcar. Não renova sangue coisíssima nenhuma. Mas eu estou citando esses dois exemplos, porque tem muitos outros que a gente traz inato na nossa mente. Não é que ninguém falou, a gente traz inato, a gente traz isso daí de uma época que a gente tomava isso como uma verdade. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. Eu lembro que quando criança, eu devia ter meus 9, 10 anos de idade, eu me esfolei todo, caí. Tive uma queda muito feia na rua. Aí eu cheguei em casa, sabe o que eu fiz para estancar o sangue? Joguei café, pó de café. Sim. Alguém me falou para colocar pó de café? Eu vi alguém usar pó de café? Não. De onde veio na minha cabeça usar pó de café? Era um costume muito grande aqui, principalmente no nosso país, colocar pó de café para estancar o sangue. Veio do século XIX, XVIII. E eu trouxe isso, eu tinha isso daí comigo, ninguém me ensinou. Até que quando minha mãe chegou, o que você fez? Você é louco? Mas nota, eu trouxe comigo. A gente está cheio disso daí que a gente tem. Ideias inatas que a gente adquiriu em outras existências que são tomadas como verdade. E naquele momento era o melhor que a gente tinha de conhecimento. Sim, é o melhor que a gente desenvolveu. De lá para cá a gente consegue se aperfeiçoar. Mas nota, se alguém pegar e falar assim, para uma pessoa que já tem essa ideia do pó de café como uma coisa que vai curar, aí chega alguém e fala assim, coloca pó de café. O que a pessoa vai pegar? Ela vai pegar e vai falar, está endossando exatamente aquilo que eu penso, eu vou fazer. Sim, tudo bem, mas... E é o que acontece. Não, isso é o que acontece. Sim. Mas aí a nossa escolha aí, ela não é uma escolha consciente, ela é uma escolha que está faltando inteligência. Eu vejo esses exemplos, por exemplo, em vários casos, não vou citar... Mas isso corrobora... Exemplo, as pessoas falam assim, olha, aconteceu, olha, fulano de tal disse isso. Aí você pega, nossa, é exatamente o que eu penso, então deve ser verdade. Sim, tudo bem, mas aí... Então, de repente, pode ser que você e a pessoa que disse estão erradas. Claro que sim, mas é por isso que a gente tem que desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa razão, para fazer melhores escolhas, que é usar a vontade melhor. Então, esse é o nosso caminho. Agora, não é fazer melhores escolhas. A gente precisa também refletir sobre as escolhas que nós já fizemos. Mas a razão se desenvolve até mesmo quando eu erro e observo uma pessoa, quando eu sofro por aquilo que eu escolhi fazer. Tudo isso é desenvolvimento da razão. Faz parte do nosso desenvolvimento. Isso aí não muda nada da teoria. O problema, Satira, a gente vê certos aforismas que existem em tudo quanto é lugar, mas sobretudo vamos pegar a doutrina espírita. Tem certos aforismas que criaram e tem uma força. Sim. A frase em si, ela tem uma força
E a Ô, pessoa Conde, repete aquilo automaticamente, que nem aquilo lá. Se não vai pelo amor, vai pela dor. isso. Duvido que alguém pegou e não ouviu isso dentro de uma casa espírita. Não, não, eu vou te dar um aforisma que eu acabei de falar aqui. Que hoje eu já ouvi Ó, eu no meu atendimento, no atendimento fraterno nunca usei essa frase, que eu nunca gostei dela. Mas assim, você quer ver uma? Você já ouviu, não falei se usou. Você quer ver A uma que. pessoa, Você a quer ver pessoa já uma que. chega lá falando, Você quer ver uma que que o pessoal reflete, repete sem entender o que está dizendo? É essa do amor. Tudo tem solução pelo amor, tudo é amor, o amor, o amor. Tá bom, e como é que eu faço para ter amor? Porque amor não é emoção. Amor não vem do corpo. Amor não é emoção, cuidado. Então já começa um erro aí, as pessoas achando que amor é emoção. Ah, as emoções são boas, veja o amor. Que amor? Amor não é emoção. Filosoficamente falando, não vem do corpo. O amor. Como é daí? É por isso que eu prefiro muito mais a nossa frase. Fora da caridade não há salvação. Agora, existe um problema aí. Você tem que entender o que é caridade. Que era um entendimento, que é um aforismo. Ah, vamos fazer a caridade. É uma forma de você ter amor ao próximo. É a única forma de você ter amor ao próximo fazendo a caridade. Agora, qual caridade, cara pálida? Da sopa é caridade? Não. Isso não é a caridade que é dito no fora da caridade. Não é essa a caridade. Normalmente. Pode até ser, mas normalmente não é isso. Dar roupa, ajudar, ou fazer a caridade, vou dar, seja lá o que for. Não é isso que é caridade desinteressada. É o ato do dever. Você tem que ir um pouco mais profundo. Então esse é um exemplo de aforismo. Agora, o que eu acho é o seguinte, os aforismos existem em nossa vida, as interpretações. A gente, Conde, tem que estudar e compreender, seja pelo estudo formal, seja pela exemplificação, o que é e o que não é as coisas. E isso não adianta o outro saber. Você tem que entender isso. Porque só quando você entender, você vai poder botar em prática. Senão você não vai conseguir botar em prática. É teoria, sem prática. E sem prática não se faz espiritismo. Você não evolui sem prática. Só nas ideias. As ideias são o início. Mas as ideias colocadas em prática é que fazem com que você evolua. Não adianta nada. Você vê, o simples fato de você não fazer nada quando faz uma escolha já é uma escolha no mal. Olha só. O simples fato de você não fazer nada, você deixar rolar. Não, deixa rolar que eu não vou escolher nada, não. Onde não há o bem, você sabe que você poderia fazer o bem. Você escolhe não fazer o bem, já está fazendo o mal. Pronto. Então não existe isso. A prática está presente em todo momento. Mesmo que você não enxergue isso. E ao enxergar isso, isso te traz uma responsabilidade, te traz um outro parâmetro que vai te tirando dos enganos, dos equívocos. Que são equívocos, o Conde tem razão, milenares. Que a gente. Como é que você chamou? Que a gente traz de outras vidas? São coisas que a gente aprendeu lá atrás e acha que é certo. E nunca pensou mais sobre aquilo. Incorporou aquilo como sendo a maneira certa de agir. Então é por aí. Ô, Sati, quando Kardec usou essa palavra salvação, porque salvação é heterônimo, né? Não. Na interpretação, pelo que o Conde falou, cuidado com o termo, que fora. Não há. Salvação é heterônimo. Não. Mas salvação do quê? Do quê? Que é salvação da alma? Porque assim, eu já ouvi falar, né? Eu já vi live, pessoal, né? Fazendo seus comentários. A pessoa falou que quando Kardec falou fora da caridade não há salvação, ele estava ali como parâmetro, o fora da igreja não há salvação. Não. Essa pessoa está completamente equivocada. Isso aí é um exemplo que se dá. É um exemplo que se dá que é o seguinte: a igreja diz que fora da igreja não há salvação. Isso não é o que o Espiritismo diz. O Espiritismo diz que fora da caridade. Essa palavra salvação não cabe, é heterônima. Não. Kardec ele só ia falar ela nesse sentido de estar fazendo um parâmetro com essa frase da igreja. Fora da igreja não há salvação. Não, nada disso. Isso aí é uma máxima do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Não atribui a nenhuma pessoa isso.
Isso atribui à caridade. A caridade de quem, cara pálida? Esse é o entendimento assim, ó, que tem que A ter. igreja é um local, então você só vai estar salvo se você Sim. estiver dentro da igreja. Agora, Isso. a caridade é um ato. Não, a caridade, mas qual caridade é um ato? É um ato, é uma escolha. Aí combina com a fala de Kardec. Se for um ato, Mas uma escolha, ele é autônomo. Aí Pois é, combina. mas as pessoas têm que A entender. salvação da igreja, que é heterônimo, que é um lugar, você só está salvo se você estiver na igreja e estiver na religião. Mas o Espiritismo não diz isso. Sim, eu sei que ele não diz. Por isso que eu estou falando porque a gente fica usando muito a palavra salvação. Não, Nós mas- temos de Parece que veja a bem, palavra ó, salvação ela já é heterônima. não. Rosângela, nós temos de pensar o seguinte: quando o Kardec está respondendo isso para a igreja, ele não está propondo um outro tipo de salvação. Porque Eu que as sei. pessoas estão. O que as pessoas pegam e leem lá? Olha, a igreja diz que não há salvação fora da igreja católica. O que o Kardec está dizendo é que fora da caridade não há salvação. Não. Ele está dizendo que fora de uma concepção de caridade não há salvação para nenhum tipo de ideia. É. É isso que ele está falando. E não está colocando Pode que ser a também. esse caridade é um modo que a significado, pessoa vai pode se ser. salvar. Até porque se você achar que caridade você vai se salvar, você pode agir heteronomamente. Por É quê? porque depende da isso que eu caridade, é o que eu Falando de falei. uma caridade desinteressada. Interessada. Não está buscando a isso caridade para ser salvo. Porque se eu Tá quiser mostrando ser que é salva, eu vou ter que ilógico. fazer caridade? Não, mas você É, mas lógico se- você A caridade vai me acreditar. salvar? A caridade desinteressada te salva. Sim, mas Porque- aí que tá. Mas você tem que entender o que é caridade desinteressada, que está lá Se no você está capítulo do bem e do procurando, mal. veja bem, se você está procurando se salvar, ou seja, você está procurando, num certo sentido, quando você fala, eu estou procurando me salvar, você está querendo fazer uma barganha, olha, o que eu faço para me salvar? Já não é caridade, já não você é essa acha por aqui. caridade. Você já está fazendo barganha Já está comigo. fazendo barganha, não é Se o caridade. interesse é melhorar, não. O que você está pensando? Olha, Negociando. eu vou me salvar. O resto que se dane, eu vou me salvar. O resto que se dane. Não é isso a proposta do que o Espírita. Kardec está falando. Ele está falando que fora da caridade, fora de um pensamento que não enquadra a caridade, que caridade é essa? Ele vai buscar o significado de caridade naquela época para o espiritualismo racional, que é uma coisa que não exige e não pede nada em troca. É algo totalmente desinteressado. E que não espera, Mas o não quê? espera nem resultado. Para modificar a sociedade E essa como um caridade todo. não vai te dar nem salvação, porque ela não te dá nada em troca. Não. Não, Não. Esse é o problema. Ela não te dá nada em troca. Não, ela te dá tudo, só que ela dá ao seu íntimo, à sua pessoa, ao seu espírito. Ela te leva à felicidade. Essa caridade é o que Gente, te a leva à gente esqueceu o felicidade. seguinte, ninguém está perdido. A gente tem que tirar essa ideia, eu vou me salvar. Salvar do quê? Você é um espírito imortal, você vai se perder onde? Você vai ficar no inferno como se não existe pena eterna. É isso Não tem aí, eu não estou salvação, não tem perdida, por que salvação eu de quero nada. salvação? Pois é, amiga, mas é o que tá a comparação, se for uma comparação que foi feita por Kardec, você fala assim, a frase é fora da caridade na salvação, quer dizer o seguinte: você não vai encontrar o que você procura se não for dentro de você, e o início é fazendo caridade, a desinteressada. Então você tem que estudar, por isso eu gosto do capítulo do bem e do mal. E no Autonomia ele explica muito bem isso, e lá no capítulo Kardec também toca nesse ponto. A caridade que Kardec fala, ele ressignifica muito esse termo. É a desinteressada. Se você não sabe o que é caridade É a moral desinteressada, do dever. Que seria é o a moral ato do dever, não é moral, é Aí o ato tira do a dever. caridade, tira a caridade e aí é o ato do dever. Porque essa palavra caridade, ela está muito ligada, né, ao cristianismo, à Não, religião isso é uma- católica. Não está não. Você que Ela faz tem essa caráter ligação. universal. É caráter universal, isso que eu ia falar. A caridade existe em vários lugares do mundo que nunca tiveram cristianismo. Você que fez essa conexão, Eu fiz essa conexão. mas tá errada. Até porque É como a palavra livre-arbítrio. Onde que ela surgiu a primeira vez? Quem é que pronunciou? Quem é que escreveu? Mas a Livre-arbítrio. gente sabe que é Santo Agostinho, né? Que fala. Não. Ele tá Não. dentro da... Não. A gente sabe que é ele que fala. Eu não estou dizendo que isso é fato.
Não, não é, mas o espiritualismo, antes do espiritualismo, Ele estava dentro da religião. no espírito, não estava. Eu aprendi a palavra livre-arbítrio, o conceito, Não. naquela religião, quando tal pessoa... Eu vou ter de sair porque eu tenho que entregar um negócio para a cesta básica aqui até meio-dia que eles fecham lá. Vai lá, irmão, vai lá. Tá bom, Obrigado. tchau. Rô, assim, Até semana. o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio, ele vem, só para a gente encerrar aqui, para você pesquisar, ele vem, o lugar melhor, da onde o espiritismo trouxe isso? Do espiritualismo racional, que é da filosofia do século XVIII. Tá? E Mesmer já usa um pouco disso também. Então, isso não é ligado à religião. Agora, a religião utilizou isso de uma certa maneira, por isso que Kardec ressignifica. Por quê? Porque no mundo ocidental, principalmente, no oriental não. No mundo ocidental, a religião eminentemente católica, entendeu? Significou a caridade de uma maneira, assim como significou a punição, o castigo, uma série de coisas. Por isso que ele ressignifica na obra toda todos esses termos. Então a caridade que ele fala, e ele coloca isso na Gênese, é a caridade desinteressada. Essa é a base. Então quando ele fala a frase fora da caridade não há salvação, ele quer dizer o seguinte: se você não seguir pelo caminho da caridade desinteressada, você não vai se melhorar, você não vai evoluir, não tem como você evoluir. Basicamente é isso. Você vai ficar estacionado, você não vai retroceder, você vai ficar estacionado. Entendeu? Você vai... eu posso ficar estacionado? Pode. Você pode ficar estacionado. Entendeu? É meio complicado, né? Mas você pode ficar estacionado se você quiser. Você é livre. Você é livre para fazer isso. É porque assim, a gente ouve alguém falar aquela palavra, aquela frase, e depois você fica sabendo que o outro falou antes. Aí depois você fica sabendo que o outro falou antes. Mas a base do conhecimento do espiritismo, que é o que interessa pra gente, ela vem do espiritualismo racional. Essa questão Sim. do ato do dever, você vai encontrar lá, né, em Pont Janet, você vai encontrar isso lá. O que é o ato do dever? Né, é o que leva à caridade. E aí a caridade desinteressada, não a caridade que a gente vê hoje sendo praticada por muitas pessoas. Não só na Igreja Católica. No centro espírita também. Se pratica uma caridade onde se busca retorno. Tem gente que quer até bônus hora para ir para o nosso lar. Até isso tem. Por isso que eu faço a caridade. Eu já ouvi isso. Não, mas aí eu faço a caridade porque eu quero bônus hora. Para quando eu for para o nosso lar. Para trocar por uma casinha, na certa, né? Até isso existe. Essa caridade é a mesma caridade da Igreja Católica, que está no movimento espírita, entendeu? Então não foi compreendido o conceito da palavra, a ressignificação da palavra, muito pelo contrário, foi deturpada com essas adulterações. Esse é o tipo de entendimento que tiraram, confundiram, enrolaram nas duas obras que foram adulteradas. É isso que eles tiraram de lá. Porque aí você busca a salvação fora de você. É fácil você aceitar que não está dentro de você. Está em algum lugar. No caso, não está na igreja, porque o movimento espírita não tem uma igreja, entre aspas. Mas está na FEB, mas está em você seguir pessoas que são santos do espiritismo, entendeu? Está em você agir conforme eu te digo para você agir. Tudo isso é heteronomia. Está fora de você. A salvação não está fora de você. Ela está dentro de você. É você que se salva no sentido de evolução moral. Como é que eu evoluo? Como é que eu me melhoro? Você tem o que o Conde falou tem razão. Eu não me salvo. Por quê? Porque você não precisa ser salvo. Você não está condenado a nada. Você é o que você é. Então você vai evoluindo. Agora, se você quer olhar sobre esse aspecto, né, que Kardec toca especificamente, né, e é uma frase que é usada, pode ser usada, desde que bem interpretada. Deve ser usada até. É uma grande frase. Fora da caridade não há salvação. O problema é que a gente
As pessoas não entendem claramente o que é a caridade. Caridade não é um conceito abstrato. Porque assim, Satiro, a gente, por exemplo, quando eu comecei a ler os livros espírita, né? Eu tinha uma ideia de caridade como você fazer bem ao próximo. E eu não frequentava igreja. Meu pai, ele... Tudo bem, mas é um conceito que está na sociedade. Nossa sociedade é tinha cristã. como espírito para ele pedir ajuda, Jesus e Nossa Senhora Aparecida, só Não, isso. você vê que esse é um conceito cristão. Eu tinha esse, entendeu? Aí eu li, toda vez que eu lia isso, eu estava pensando nisso. Agora a gente vai lá, adentra lá o século XIX, pode ser que até antes, a gente venha antes. No Espiritismo, existe... Alguém pensou isso antes ainda do século XIX. No Espiritismo, você tem... Aí a gente vai ter que se guiar pelo espiritualizacional para ver, porque Kardec, ele considerou isso na codificação, né? Não, Kardec, inclusive no Evangelho, você fala do amor ao próximo. No capítulo do Sedes Perfeito, por exemplo, você vai falar sobre isso, que é a última parte do Evangelho, entendeu? Pelo que eu lembro, lá é um lugar que aparece essa questão do amor ao próximo, da importância. Só que percebe que para você chegar nesse amor ao próximo, que Jesus usou como exemplo, o caminho, a teoria para fazer isso é a teoria da moral autônoma, que não é espírita. Aí a gente tem que se apropriar desse... Aí você tem que se apropriar desses conceitos exatos, senão você vai ficar confusa. Você fala assim, mas quer dizer que se eu for lá e simplesmente ajudar com agasalho, com roupa, isso é caridade? Não é essa caridade, não é o ato de fazer uma entrega de uma sopa, é o motivo pelo qual você faz. Entendeu? É uma coisa íntima sua. Essa coisa íntima é que vai te trazer felicidade. A felicidade é íntima, o sofrimento é íntimo, é do espírito. E o que nos interessa é a felicidade. O que nos interessa é a felicidade. É fazer o bem. Aí é fazer o bem. O que é fazer o bem? É você, o caminho pode ser esse, a caridade. Siga a caridade desinteressada que você vai fazer o bem sempre. Quer dizer, que é aquela frase. Por isso que eu falo, eu gosto muito da frase do Paulo, entendeu? Quer dizer, faça suas escolhas sem como é que é? Eu sempre confundo. Faça suas escolhas sem buscar resultados. Sem esperar resultados. Querer controlar, esperar ou buscar resultado. Esquece. Faz por fazer, faz pelo bem, faz por estar fazendo o bem, entendeu? O ato do dever. Quando você faz alguma escolha por saber que esse é o caminho do bem, ponto final. Não interessa se vai ajudar a quem quer que seja, ou a você mesmo, ou a outro, não interessa. Isso não é... Se proporcionou felicidade interna. Aí você vai ter a felicidade interna. Quando você conseguir fazer o bem. Aí se eu escolher errado e for pro mal, você vai ter sofrimento. Aí você olha e você, pô, mas gozado, eu achei que eu estava fazendo alguma coisa certa, mas eu não estou me sentindo bem. Aí você vai continuar se esforçando para compreender o que está acontecendo. Entendeu? Não porque você viu um resultado, mas porque você, dentro de você, sabe, as leis de Deus estão escritas dentro de você. Você sabe isso. Aí você, aí quando é que eu vou saber que eu fiz? Você vai saber. A hora que você fizer o bem, você vai ficar feliz. Entendeu? Você vai estar feliz. Não tem equívoco nisso. Aí se eu fizer o mal, você pode nem saber se você fez o mal. Mas você não vai se sentir, sabe? Não é isso. Não é isso que eu devia estar fazendo. Olha que você está fazendo alguma coisa que ainda não é aquilo. Entendeu? E o resto vem depois, porque quando todos nós agimos no bem, juntos, aí nós estamos agindo juntos, em grupos. Entendeu? E daí o bem vem para todo mundo. Mas vem para todo mundo como? Porque todo mundo aprende a fazer o bem. Deu para entender a lógica do todo mundo? E não porque eu faço a você. Isso é uma visão heterônoma. Eu vou fazer o bem a você. Então a sociedade toda vai estar no bem. Uma pessoa fazendo bem para todos. Não. Isso é heteronomia. Todos fazendo bem. Todos fazendo bem porque compreendem o que é o bem, por ato do dever. Aí sim você tem uma sociedade no bem. Então a gente tem que respeitar o tempo do outro, não julgar nem pro bem nem pro mal. Nunca julgar, aliás. Nem pro bem, nem pro mal, nem para nada. Não existe justificativa para você julgar ninguém, para você achar que a pessoa é mais ou menos evoluída. Isso é um problema da pessoa.
Você pode cuidar de você, não do outro. Entendeu? E se nessa vida ela veio maltrapilha, lembra? Foi escolha dela, lembra da história das provas, da expiação, tudo isso ela que escolheu. Você quer interferir na maneira que ela escolheu passar por essa vida? Entendeu? Ela escolheu isso. Não foi você que escolheu, não foi ninguém que escolheu isso daí. Ah, mas a gente pode criar um mundo melhor. Pode. De que maneira? Agindo no bem. Nós temos que nos preocupar com isso. É um caminho. Pensa nisso, dá uma lida no capítulo do bem e do mal. Entendeu? E se você quiser algum material para ler sobre isso, pede para a Ju, ela vai ter isso na ponta da língua, material. Eu queria saber mais sobre o ato do dever. Ela vai te dizer exatamente o que você tem que ver. Entendeu? Por isso que a gente quer fazer o curso do espiritualismo racional. Porque tem muitos conceitos que estão lá, que embasam, são um contexto para o espiritismo. Mesmer, o que a gente tem que criar uma cultura na nossa mente desses pontos aí. Na verdade você tem Sócrates e Platão, né? O Arthur e o Paulo. O que não é novo, né? É antigo. É novo. 400 anos, 500 anos antes de Jesus, Sócrates e Platão falaram a mesma coisa que Jesus falou. Exatamente a mesma coisa, entendeu? Em todos os aspectos mais importantes estão lá. Em Sócrates disse, Platão escreveu, né? Platão foi quem escreveu. Sócrates não escreveu nada. Então isso é do ser humano. O ser humano evoluiu, seja ele médium ou não interessa. Ele, na verdade, é a lei da alma, já estava escrito na alma, a alma chegou, encarnou e aquilo é valioso para ele. Se ele é um gênio, se ele é um espírito gênio, entendeu? Ou seja, então a gente então assim, eu gosto sempre de lembrar uma frase que talvez você não tenha ouvido ainda o Paulo falar, mas eu já vi ele falar 2 vezes. E eu acho que ele quebra a cabeça de muita gente, que é o seguinte: se você segue Jesus, você é heterônomo. Já ouvi ele falar. Ele é heterônomo mesmo. Um dos motivos... Não interessa quem você siga. Porque a gente tem uma imagem de Jesus que fizeram. Tem palavras que falam que ele falou. Então... Mas não é isso não, é muito mais pelo que, assim, se você segue qualquer pessoa, se você segue... Ou seja, eu posso fazer o que meu pai me diz para fazer? Posso, desde que eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Eu posso fazer o que Jesus fazia? Posso, desde que eu faça porque eu compreendo o que eu estou fazendo. Então eu vou olhar e falar assim, bom exemplo que ele deu. Agora, como eu faço isso, entendeu? Mais importante que você fazer é o motivo pelo qual você faz. Se você faz porque segue ele, isso é heteronomia. Você não aprendeu nada. Se você faz porque você compreendeu e conseguiu fazer como ele, ou está conseguindo, na verdade, né? A gente está conseguindo, a gente vai chegar no que ele é. Nós estamos conseguindo fazer da maneira que ele... mas eu não faço ainda. Mas eu estou conseguindo, eu estou no caminho. Fiz aqui um pouquinho, fiz uma vez, não sei. Aí sim, é uma conquista sua, íntima. Você conquistou. Aí você não... mas você faz exatamente como Jesus fez, você está seguindo Jesus. Isso é uma interpretação de outra pessoa, não a sua. Você não dá para julgar nem pro bem nem pro mal, foi o que eu falei, entendeu? Agora, eu sei que eu nem lembro mais que Jesus fazia assim. Eu faço dessa maneira. Entendeu? Jesus fazia assim. É verdade, Jesus fazia assim também. Sabe? Porque eu posso nem ter... assim, e quem não conhece Jesus? Basicamente, todo o Oriente não conhece Jesus. Eles não têm chance de seguir um exemplo? Claro que tem. Tem outros exemplos lá. Outras pessoas que vieram. Ó, Sócrates aí. Sócrates. É um cara que veio, que deu todos esses exemplos. E Kardec escreveu sobre isso. Sobre Platão. Sócrates. Dizendo exatamente isso. De que a moral que Jesus utilizou é a mesma que veio de Sócrates. Estava lá escrito em Sócrates. E ele se surpreendeu com isso.
Os últimos programas do Paulo falam sobre isso. Dá uma olhada se você quiser fazer, mas dá uma pesquisada no capítulo do bem e do mal. Esse é um capítulo que Eu vou ler. exige muita leitura, muito entendimento. Para mim é o melhor, capítulo. Quando eu adquiri a Gênesis, eu peguei e li de uma vez, né? E depois a gente pegou num grupo lá de São Paulo que a gente estuda e a gente terminou faz 2 semanas. Mas, nossa, eu não lembro mais, né? Aí eu vou procurar lá. Esse é o capítulo que vai te trazer muitas respostas. Vale a pena estudar, questionar. E qualquer dúvida, fala com a gente. Tá bom? Então vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui hoje. Obrigado por mais esse estudo. Muito proveitoso para todos nós. Que nos relembra como temos que buscar a nossa evolução moral. Esperamos no próximo estudo poder continuar a repensar e a pensar e a aprender e a colocar em prática nesse período antes do estudo tudo que aprendemos aqui. Que assim seja.